Estamos na época do Advento, época que prepara para o Natal. E falando em Natal, todo mundo pensa em Papai Noel. Mas você já ouviu falar de São Nicolau? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou te explicar. Hoje é 6 de dezembro, dia que a tradição reserva como sendo a lembrança de São Nicolau de Myra. Myra, a cidade da Turquia, de onde ele era. Nicolau era um turco, quer dizer, seria turco hoje, né? A Turquia, tal como a conhecemos, não existia na época dele. Ele é do século IV da era cristã. Ele, inclusive, participou do Concílio de Nicéia, que nós estamos lembrando esse ano de 2025, os seus 1700 anos. Ou seja, Nicolau foi um cristão dos primórdios do cristianismo. O nome dele é grego, né? Nicolau é um nome 100% grego e ele ficou registrado na história. A história nos conta que ele tinha posses, uma pessoa que tinha uma certa condição, e ele ajudou muita gente carente, ajudou muita gente sem recurso. Por exemplo, crianças que seriam vendidas para a escravidão. Então, ele comprava a liberdade destas crianças, né? E fez isso muitas vezes. Então, moças já na idade de casar, que vinham de famílias pobres, né, cujos pais não tinham recursos. Há uma história muito famosa que vai dar origem à lenda da chaminé do Papai Noel. A história diz que um certo homem tinha 3 filhas. Só que esse homem era muito pobre, muito sem recurso. E naquele tempo, né, para que as filhas casassem, teria que ser dado um dote, o que era um costume totalmente diferente do nosso hoje. E aquele homem não tinha condição nenhuma, né, o que oferecer para os pretendentes das filhas dele. Aí o Nicolau, o que ele faz? Ele joga pela chaminé da casa desse homem pobre, o pai das 3 filhas, né, um saco contendo moedas de ouro, né? Eles não usavam cédulas naquela época, né? As cédulas de dinheiro foram inventadas muito tempo depois, né? E para que assim aquele homem pudesse providenciar o casamento das filhas dele. Então daí, né, veio a lenda do Papai Noel que desce pela chaminé, enfim, vem daí dessa história de Nicolau. E parece, tudo indica que isso aconteceu mesmo. Nicolau, um homem conhecido pela sua solidariedade, por ajudar pessoas que precisavam dele. Muito bem, mas o que isso tem a ver com o Papai Noel? Bom, a história de São Nicolau foi contada em toda a Europa. A Europa do leste, Europa ocidental e a bacia do Mediterrâneo, por toda parte espalhou-se a sua história. Ficou a sua memória como a de um homem solidário e ajudador de quem precisava. E o nome, né, São Nicolau, na língua holandesa, né, eles dizem algo mais ou menos como Sant Klaas, mais ou menos assim. Se alguém que está vendo esse vídeo aqui agora no Fé e Café sabe holandês e se viu que a minha pronúncia está errada, por favor, me corrija, me ensine como é que é o certo e escreva aí nos comentários, né? Eu sei que de Sant Klaas, se é que eu pronunciei certo aqui, vem a corruptela, que é Santa Claus, que é usada, a expressão que é usada no inglês dos Estados Unidos. Provavelmente imigrantes holandeses que foram para os Estados Unidos, porque na Inglaterra eles usam outra expressão totalmente diferente, né? Eles dizem, no inglês da Inglaterra é Father Christmas, né? Literalmente Pai Noel. Bom, mas enfim, o Papai Noel, então, né, que os americanos chamam de Santa Claus, que é a corruptela do Saint Claus, né, do holandês, por causa de Nicolau de Myra, um homem cristão, um homem que entendeu que se nós recebemos a graça de Deus, devemos ser transmissores dessa graça para pessoas que precisam. E se fomos abençoados por Deus, devemos abençoar outras pessoas também. Então, o Nicolau é um exemplo do que significa viver o Evangelho de verdade.
depois, muitos séculos, mais de 1000 anos depois dele, o Papai Noel foi desvirtuado, digamos assim, porque ele foi ressignificado de uma maneira que o afastou do sentido verdadeiro, né, de São Nicolau, que era um servidor de Jesus. A figura do Papai Noel que nós conhecemos atualmente é uma propaganda comercial da Coca-Cola nos Estados Unidos, né? Agora, quem entendeu isso muito bem, quem entendeu o que significa de fato esse símbolo do Papai Noel, foi o C.S. Lewis, um dos escritores que eu mais gosto. No primeiro volume das Crônicas de Nárnia, que é o mais conhecido de todos, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a terra de Nárnia assolada por um inverno que já dura mais de 100 anos, mas havia a profecia que Aslan, que é uma alegoria óbvia de Jesus Cristo, Aslan voltaria. E a chegada de Aslan é precedida pela chegada, sabe de quem? Do Papai Noel, que o Lewis, escrevendo no Reino Unido, ele coloca lá Father Christmas, né? Como eu disse aqui no início, que é como os ingleses se referem a essa figura. O Papai Noel, então, em Nárnia, é um servidor de Aslan, um servidor de Jesus. Talvez a gente poderia dizer que o Father Christmas, o Papai Noel de Nárnia, é como uma figura de João Batista, o precursor de Jesus, o precursor do Messias, aquele que veio para anunciar que o Messias está chegando. Estamos então no tempo do Natal, 6 de dezembro, lembrança de São Nicolau, um homem que levou o Evangelho a sério. O que é levar o Evangelho a sério? Não é ficar repetindo slogans e frases feitas que tem mais a ver com um programa de uma ideologia política do que com o que a Bíblia fala. É encarnar o amor de Deus. Não apenas dizer que ama o próximo, mas demonstrar esse amor de maneira real e concreta em relação às pessoas mais frágeis na sociedade que mais precisam da nossa ajuda. Faz algum sentido para você? Você já tinha ouvido falar de alguma coisa nesse sentido? Você sabia do Santa Claus holandês, né, que vai dar o Santa Claus no inglês dos Estados Unidos? Você sabia da figura de Nicolau de Mira, esse cristão dos primeiros séculos do cristianismo, que se notabilizou, ficou conhecido pela sua solidariedade em relação aos mais pobres, aos oprimidos? Comenta aí, coloca aí nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no Fé e Café, inscreva-se. E eu te agradeço por isso de verdade.